Uma boa noite, irmãos. Com gratidão a Deus, senso de responsabilidade, e eu subo aqui no púlpito para trazer essa palavra numa data tão especial para a vida do povo de Deus, que é a celebração do Advento. O texto de hoje já foi lido no livro de Isaías, no capítulo 2, versos de 1 a 5. Esse texto é muito celebrado, principalmente por pacifistas e por pessoas que não chegam a ser militantes nem aderentes a um pacifismo, mas que sonham com uma situação de estabilidade na qual possam cuidar da sua vida, das suas vidas, num mundo em que elas não tenham que conviver com notícias de guerra nos jornais. Há um grupo de heavy metal que eu eventualmente escuto, é o Sabaton. Eles fazem canções de guerra, eles contam nas suas músicas de heavy metal, eles contam histórias de guerras, e desde a era medieval até anteriormente. Eles têm uma música que conta a Batalha de Termópilas, que virou filme, né, os 300. Inúmeras batalhas eles relatam em suas músicas. E no final do ano passado, eles lançaram uma música chamada Christmas Truce, que é Trégua de Natal. É uma música que se reporta a um evento real acontecido no primeiro Natal da Primeira Guerra Mundial, no Natal de 2014, na fronteira ocidental, em que germânicos e ingleses disputavam, guerreavam entre si. A Alemanha fazia uma investida rumo à França, passou pela Bélgica, pronta para rapidamente invadir a França, e a Inglaterra, contra essa política expansionista, vem em socorro dos franceses e consegue bloquear por algum tempo esse avanço alemão. E eles ficam entrincheirados em lados opostos. De um lado, o exército inglês, que na verdade não era de ingleses, era uma divisão de escoceses, de Highlanders, e do outro, o exército alemão. E eles trocam escaramuças continuamente, tentam avançar passo a passo, palmo a palmo, mas fracassam, porque aquela guerra de trincheiras era muito complicada e muito difícil. E quando chega próximo do Natal, a Inglaterra já tinha perdido metade do seu batalhão. E metade das suas tropas era composta de soldados profissionais e metade da tropa era composta de soldados recrutados e voluntários, não profissionais. E eles estavam ali, igualmente a Alemanha, com baixas semelhantes. E na véspera de Natal, ambos os lados cristãos começam nas suas trincheiras, confiando apenas nos seus sentinelas, eles começam a celebrar o Natal. Diz a história, há documentários, há filmes e há relatos numerosos sobre esse evento. Diz a história que em determinado momento eles perceberam que cantavam os mesmos hinos e que celebravam o mesmo Senhor. Quando nós examinamos os documentários hoje sobre isso, as referências a essa trégua de Natal não são referências que se empenham em demonstrar os principais motivos, os verdadeiros motivos que conduziram homens de exército opostos a celebrarem conjuntamente o Natal. É porque eles estavam ali cantando, e em determinado momento, quando eles cantam Noite Feliz, na língua, esse hino ganha o nome de Noite Feliz aqui, quando é traduzido para o português. Mas em alemão e inglês é Noite Sagrada. Quando eles cantam esse hino, Noite Sagrada, os alemães cantam
num primeiro momento, e no segundo momento, o batalhão de escoceses, com suas gaitas de fole, começa a tocar, dando suporte àquele canto. E eles se empenham em cantar melhor, porque os inimigos deles, que também são irmãos em Cristo deles, estão tocando aquela melodia. Há um filme que relata, quando eles cantaram esse hino, que nós cantamos aqui hoje, o 230, Adeste Fidelis, venham fiéis, ó venham fiéis. Quando eles cantam esse hino, um alemão se levanta e o executa, sai das trincheiras e se expõe perante os ingleses, que também se expõem, levantam e saem a cantar. Um superior desse alemão vem e diz, olha, pare com isto, você não está na Ópera de Berlim. E ele responde, eu não estou na Ópera de Berlim, eu estou num lugar melhor que a Ópera de Berlim. Quando nós vemos os relatos, nós vemos que, como tudo hoje em relação ao Natal, não há uma investigação dos fatores espirituais que levaram aqueles homens a se levantarem em situação tão arriscada e comprometerem as próprias vidas num ato de confiança, de percepção de uma irmandade em Cristo espiritual que havia no adversário. Um adversário nacional apenas. Quando eu fui procurar, eu vou mandar depois para o grupo da igreja o esboço desse sermão, quando fui procurar uma ilustração para esse sermão, uma capa, eu procurei um monumento. E não existe monumento que não seja monumento que se refira ao jogo de futebol que eles celebraram. Se eu não me engano, é em Manchester, na porta do estádio do Manchester Club, existe um monumento a esse evento. E é uma bola de futebol com dois homens dando as mãos. O documentário que há na Netflix apenas se refere a esse evento como acontecido por causa de uma raiz cultural comum. E a música do Sabaton é aquela farofa, diz apenas que nós somos irmãos, como guerreiros somos irmãos, aquela apelação superficial. Mas, como nós podemos ver, foi quando eles cantaram e celebraram a sua fé que eles resolveram unir-se uns aos outros em adoração ao mesmo Salvador. E o que esse texto fala é basicamente isso, esse texto que nós lemos. O verso 4, ele fala de um reino de paz em que as espadas serão convertidas em enxadões e as lanças em foices, em que as armas de guerra serão convertidas em instrumentos que fazem bem ao próximo, em instrumentos de agricultura que fornecem alimento ao próximo. Isso merece, e é a isso que o Espírito Santo guia o seu povo a compreender, e a esta igreja local e a nós essa noite, como se alcança, ou como se alcançou essa paz, que teve uma antecipação, uma amostra e uma degustação nesse evento da Primeira Guerra Mundial de comemoração do Natal. O texto que nós lemos é uma profecia. Ela é uma profecia que foi primeiro entregue oralmente ao povo. Ela mistura prosa e poesia. O verso 4 tem um caráter poético. Os outros versos têm um caráter de prosa, de narração. E ela é uma profecia que, entre os estilos da profecia, se designa uma profecia de anunciação. Essa profecia de anunciação, ela tem três partes. Ela se caracteriza por uma convocação, que está no verso 5, vinde. Ela se caracteriza por uma acusação, nos versos posteriores ao versículo 5, mas que também nós já encontramos em alguns versículos no capítulo 1, no verso 23.
e ela se caracteriza por um anúncio, que é justamente os versos de 1 a 4, um anúncio de uma redenção. Para nós entendermos como o Espírito Santo usou o entendimento de Isaías para nos trazer esta mensagem, nós temos que entender o contexto em que Isaías viveu para compreender e formular toda essa acusação ao povo de Judá, ao povo de Israel, que era, na verdade, a igreja do Velho Testamento. E isso que é aplicado àquele povo, aplica-se também a nós, o Israel do Novo Testamento. Isaías era primo do rei Uzias. O rei Uzias, muitos aqui devem já saber, foi um rei longevo, que reinou 52 anos em Judá com um bom sucesso e prosperidade. Ele construiu máquinas de guerra, fortaleceu posições, conseguiu respeito e várias vitórias militares que o fizeram respeitado no Oriente Médio, entre os egípcios. E ele, apesar de tudo isso, não tem uma boa distinção nos relatos dos reis de Israel. Porque, por mais que ele fosse diligente, o reino dele já não possuía mais o brilho da aliança de Deus com Davi, o brilho da casa de Davi. Para que nós possamos compreender isso, nós temos que compreender um elemento chave da história de Israel, da história de Judá naqueles tempos, que foi a revolta de Atália. Atália era a cunhada de Jezabel. Jezabel era a rainha do reino do norte de Israel e Atália era a mãe do rei de Judá, Acasias. Quando Acasias é morto, ela, para garantir que a linhagem de Jezabel, que era pagã, mas havia casado com Acabe, pudesse assumir o reino de Judá, ela mata todos os outros descendentes da casa de Davi. E ela elimina todos eles, porém um escapa. Esse que escapa é coroado rei alguns 6 anos depois, ao final de 6 anos, e a casa de Davi passa a ser restabelecida em Israel. O interessante é que, se os irmãos forem ler o livro de Reis e o livro de Crônicas, os irmãos vão encontrar o necrológio, que é aquele versículo em que o autor sagrado faz um resumo da vida de cada rei. Os irmãos vão encontrar que antes da rebelião de Atália, os reis de Israel, quando morriam, o autor sagrado dizia o seguinte: e eles caminharam no caminho de Davi. E quando havia um rei mau que não havia caminhado no caminho de Davi, o autor sagrado diz: não caminhou no caminho de Davi, seu pai, mas a lâmpada de Davi ainda reinava sobre Israel. Após essa rebelião, a referência muda. Diz-se simplesmente dos reis que sucedem a essa revolta. Ele não fez, ou ele fez conforme seu pai, conforme Davi. Essa distinção de forma, o que ela vai indicar é que Uzias conquistava as coisas para o reino, mas dentro de uma tradição, sem uma profundidade, sem o caminho, sem o mesmo chão de seus pais, apenas por uma repetição, sem o conhecimento e o aprofundamento nos caminhos da aliança de Deus com Davi, ao estabelecer aquele reino. Então, o que nós temos é que Uzias não tinha um compromisso integral com o Senhor, embora fizesse as coisas que deveria fazer. Isso se revela já no final da vida dele, quando ele, depois de estabelecer a sua fama, ele tenta usurpar as funções sacerdotais. E Uzias, assim como outros fizeram, como Saul fez, assim como Datã, Coré e Abirão também fizeram, ele tenta usurpar a função do sacerdote e oferecer sacrifício. E quando ele faz isso,
um sacerdote com outros 80 sacerdotes que também eram soldados, que se fizeram de soldados, ele resiste, não permite que Uzias faça isso e lança um juízo sobre Uzias. E Uzias é tomado de lepra e passa o resto dos seus dias isolado numa casa, sem qualquer contato com a sociedade. Quando morre, por ser leproso, é enterrado em separado também. E o livro de Crônicas, ele relata que Uzias fez essa tentativa de usurpação da atividade do sacerdote depois que o coração dele se corrompeu. E esta é a chave para contextualizarmos essa profecia de Isaías. Isaías entrega uma mensagem de esperança num meio de uma sociedade de tal modo corrompida que o seu rei buscou usurpar as funções sacerdotais, não porque ele quisesse vestir uma roupa sacerdotal ou que ele admirasse o que era ser sacerdote, mas possivelmente para, assumindo o sacerdócio, ampliar o seu poder político. Deuteronômio é claro que a função de ensinar a lei ao povo era dos sacerdotes com os anciãos. A festa dos tabernáculos, que ocorria a cada 7 anos em Israel, ela tinha vários elementos no seu acontecimento, e um deles era a leitura de toda a lei, pelos anciãos e pelos sacerdotes em conjunto. O sacerdote supervisionava não só essa leitura, esse ensino da lei de Deus, que era uma lei ritual, moral e civil, que estipulava, inclusive, aquelas obrigações que eram descumpridas pela corte de Uzias, que agora é condenada nas profecias de Isaías. Nós podemos imaginar algumas situações, por exemplo, que economicamente seriam de interesse de Uzias. Nós temos o relato do Reino do Norte, quando Acabe quis adquirir a vinha de Nabote, e ele resiste, ele diz não. Ele é morto pela esposa de Acabe, e um profeta parte em juízo contra Acabe e Jezabel por causa dessa morte. O que nós encontramos são relatos arqueológicos que naquela região montanhosa de Jerusalém e em boa parte de Judá, a principal atividade econômica não era a da colheita de cereais, mas era aquela cultura própria de regiões pedregosas, que são a vinha, que é a cultura da uva, e a cultura da oliva, do azeite, vinho e azeite. E eles, para serem plantados nesses locais, eles exigiam uma mão de obra, porque você tinha que adaptar, fazer obras. Era chamada agricultura de terraço nessas regiões, para reter água, para um melhor aproveitamento do solo. E isso só poderia ser feito por famílias extensas ou por clãs, que eram liderados pelo que o Pentateuco denominou de anciãos. E esses anciãos eram quem também ensinavam a língua ao povo. Nós podemos imaginar que era uma investida de Uzias para obter algum controle político contra as críticas à corrupção da sua corte. Há um relato do profeta Amós, em Amós 2:8, numa profecia contra Judá e Israel, em que os príncipes de Israel, os elementos da corte, tanto de Judá quanto de Israel, ao norte, eles depositavam em altares de falsos deuses bens das pessoas, roupas e sandálias, que eram dadas como
penhor de dívidas, o que indica uma prática da usura entre os judeus, o que era condenado na lei civil de Israel, através de Moisés, dada àquele povo através de Moisés, e que era lida pelos anciãos. Não sabemos bem, são possibilidades reais. O que nós sabemos é que o texto, o autor sagrado, destaca é que ele fez isso por corrupção. Esse é o contexto. Um ambiente de cortes corruptas que avançam sobre o patrimônio que era regulado por uma lei dada de Deus, muitas vezes um patrimônio ancestral. E nesse contexto, Isaías entrega uma profecia de esperança. É claro que a esperança, como nós lemos, essa anunciação, ela se dá no meio de profecias condenatórias, que estão em versos antecessores e em versos posteriores a esse que nós lemos, como, por exemplo, capítulo 3, verso 14, até o verso 26, em que há uma condenação pela prática da opressão contra o mais fraco. Quando o Senhor, pela boca de Isaías, fala a respeito de Judá e Jerusalém, ele diz: palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Essa palavra é uma palavra que ele dá a Isaías e que ele, para confirmar, manifesta a Isaías também mediante representações visuais. É uma palavra de restauração da igreja. E por igreja falamos o povo de Deus, naquela época, o povo de Judá e Israel. A visão que é dada é um consolo para os cristãos fiéis. Naquele tempo, os piedosos de Israel que esperavam pela remissão e pela redenção do estado de miséria em que viviam naquele ambiente corrupto. Essa palavra de esperança, de redenção, é dada em meio a uma palavra de condenação. Porque uma das características é que o nosso Deus nunca dá uma correção aos seus filhos sem dar, acompanhado dessa correção, uma consolação. O verso 2 fala do tempo de cumprimento dessa profecia. E acontecerá nos últimos dias. Os últimos dias são os dias entre os dois adventos de Cristo, entre o Natal e a segunda volta de Cristo, entre o nascimento de Jesus, lá em Belém, e o retorno de Cristo em sua segunda vinda. Esse é o tempo denominado na Bíblia como últimos dias, fim dos dias. Quando Isaías faz o povo olhar para os últimos dias, ele os retira daquele momento histórico, ele faz ver quão pequena, quão insignificante, na linha da história, quando comparado ao plano de Deus por toda a eternidade e dentro da história humana, quão pequena é aquela circunstância em que eles vivem. Ele os retira daquele ambiente, porque quando as pessoas estão opressas por problemas, circunstâncias negativas, elas parecem que afunilam a sua percepção do momento em que vivem. E parece que quando nós estamos em uma situação de grande angústia, toda a realidade restringe-se a apenas aquele momento em que vivemos. Mas Deus nos promete, nos envia uma palavra de esperança. E não só uma palavra de esperança, mas uma palavra que nos eleva para além da linha da história. E ele nos faz ver que ele preserva o seu povo, que ele preserva a alma do seu povo da corrupção do mundo, qualquer que seja o sofrimento que esse povo faça. Porque quando ele nos coloca para ver a sua obra eterna,
ele nos coloca naqueles que são redimidos por Cristo. Esses irmãos que ouviram Isaías naquela época e que creram que o Senhor regeria o mundo inteiro a partir de Jerusalém, eles creram na obra de Cristo na cruz, pois a Sião, aqui referida, é a cidade onde Cristo morreu e ressuscitou e fez a sua obra expiatória. Esse texto poderia ser considerado absurdo, sem essa perspectiva de eternidade, que é característica da palavra de Deus. Porque ele coloca um monte que não é lá tão alto, um monte que não tem tradição alguma, por exemplo, comparada com o Monte Olimpo. Ele coloca esse monte como o monte mais alto da terra, e o cume dele como acima das nações, ao qual afluirão todas as nações. Quando Isaías faz esse jogo de palavras, ele está sendo usado por Deus, inspirado por Deus, para destacar que o que qualifica Sião vai ser a obra do Redentor e não a sua posição material. No verso 3, ele diz: muitos povos virão e dirão, venha. A palavra muitos aí indica variedade de povos. Quando Isaías faz essa colocação, ele está fazendo ver ao povo que ouve essa profecia, que o Senhor julga a impiedade, não só entre o seu povo, mas julga a impiedade entre todos os povos. Ele retira daquele contexto, ele desafunila os piedosos e fiéis daquele tempo, e ele manifesta a sua graça, que agora não é mais uma graça restrita a uma só nação, mas a todos os povos. O que ele está falando também é que aquela religião cujo paganismo havia seduzido as cortes de Israel e de Judá, e que destruíra o amor à lei de Deus, e com isso provocava a impiedade, aquela religião, que é o paganismo, que é a religião que havia corrompido as cortes de Israel. Quando ele faz isso, ele diz que Deus não só providenciaria uma vitória militar ou política contra os seus inimigos, mas providenciaria, sobretudo, uma vitória no coração de cada um daquelas nações antes antagônicas, adversárias e inimigas, mas que ele converteria e implantaria o seu reino no coração de cada homem e de cada mulher dessas nações. Ainda no verso 3 ele diz: ele nos ensinará os seus caminhos. Refere-se à restauração do brilho da casa de Davi, que agora não seria só um brilho de reis, não seriam só os reis a andar no caminho de Davi, não seriam só os reis a ter um coração conforme o coração de Deus, mas que o Redentor faria que o coração de qualquer pessoa que dele aprendesse fosse um coração conforme o coração de Deus. Essa colocação é seguida já no verso 4 pela palavra que nós lemos e que foi a palavra desse texto que mais nos chamou a atenção, que é a do verso 4, por causa do seu apelo atual, tirado de contexto. Os homens não mais praticarão a guerra. Praticar aí é estar acostumado ou aprender a guerra. Ele não está falando de uma extinção de exércitos, propriamente. É claro que quando Cristo voltar, quando houver o seu retorno, ele governará.
e não serão mais necessários exércitos. Mas o que ele está falando aqui é que já há uma antecipação quando o seu reino é estabelecido no coração dos homens. Praticar aí é estar acostumado ou aprender. No caso, estar acostumado ou aprender a guerra. E ele fala a guerra numa mensagem ilustrada, como uma ilustração. Isso é próprio da literatura judaica. Usar uma expressão extrema para explicar uma verdade que também se contém nela, mas que não é exclusivamente ela. Ele está falando aí de o fim da cultura de malícia e de adversariedade. O que o texto está falando é que no coração, onde o Redentor estabelece seu reino, ao fim da malícia e da mentalidade adversarial. O reino de Cristo no coração do cristão faz com que este não esteja acostumado ou aperfeiçoando uma cultura adversarial. Como Paulo disse, no que depender de vós, tendes paz com todos. O Evangelho tem um poder de proficiência, tem eficácia no coração. E o Evangelho é essa pregação que sai de Sião, que nós lemos aqui. Me encaminhando já para o final da mensagem, venho para uma aplicação e tentarei ser breve nela. O Evangelho nos é ensinado pelo próprio Cristo. Sião é Cristo entre o seu povo. Mateus 18:20 diz que o nosso Senhor estará quando 2 ou 3 se reunirem em seu nome para adorá-lo. Há quem diga que quando Jesus fala isso, ele está completando o sentido de Êxodo 20:24, que diz que a glória de Deus estaria com aqueles judeus quando eles se reunissem para conhecer da palavra de Deus. Eu posso dizer, irmãos, com uma grande alegria, que possivelmente aqueles combatentes aos quais nos referimos no início do nosso sermão, possivelmente eles eram como esses 2 ou 3, mesmo em lados diferentes das trincheiras. Mesmo que a situação histórica, mesmo que toda a tragédia de uma guerra os tenha separado, eles eram os 2 ou 3 com os quais Jesus estava presente. E essa é uma aplicação. Um país com tempos conturbados, estamos divididos enquanto nação. E certamente muitos têm a compreensão de que há uma tragédia. Mas o que nós podemos falar, meus irmãos, nesse Natal, é que o nosso Senhor, desde os tempos de Judá, quando há uma tragédia, quando há guerra, corrupção generalizada, violação do sentimento religioso, o nosso Senhor está com 2 ou 3 que o invocam, que a Ele buscam, mesmo que esses estejam separados pelas circunstâncias trágicas que podem afligir a nação em que vivem. E não só isso, o nosso Senhor, Ele está com 2 ou 3 que clamam por Ele, que buscam conhecê-lo quando estão em situações de desespero. Uma mãe que está orando com seus 2 filhos quando um marido alcoólatra chega em casa, destruindo tudo, agredindo. Nosso Senhor está com esses 2 ou 3. Ele está com 2 ou 3 que se reúnem numa enfermaria de hospital em que alguém está sofrendo e morrendo. Nós não sabemos, meus irmãos, a tragédia de cada um, mas nós sabemos que o nosso Senhor está com aqueles que o invocam. Deus conosco é o fundamento do Natal, a raiz e causa profunda dele, com o poder de conformar os homens e sociedades ao Evangelho e trazer reconciliação, que é a mensagem desse verso 4, é a doutrina da reconciliação. A avareza, a cobiça, a usurpação de funções e propriedades conviviam bem com uma religião superficial e descomprometida nos tempos de Isaías. A vocação feita por Deus aos homens era desprezada pelos anciãos e seus filhos príncipes, que desprezavam o ensino da lei ao povo. Era desprezada por sacerdotes que aceitavam sacrifícios formais e sem arrependimento. Era desprezada por um rei que avançava no culto para aumentar seu poder político. Tratar o Natal, meus irmãos, com superficialidade é uma profanação da doutrina da encarnação.
estamos entrando no tempo do Advento, em que celebramos o nascimento do nosso Senhor. Que o façamos com profundidade, com esmero, com aplicação dessa doutrina às nossas vidas. A cultura profana o Natal em favor do comércio, famílias profanam o Natal em favor dos deleites das festas, os historiadores do Christmas Trust, desse evento, profanam em favor de uma paz de boutique, de uma paz de mãos dadas à volta da Lagoa Rodrigo de Freitas, ou profanam em favor de um projeto político, de uma cultura comum europeia. Porém, o texto lido, nos alertando para o Advento, traz também uma condenação para os que não o tratam com a profundidade que ele exige. Uma profundidade não só de conhecimento, mas de prática, de reversão da inclinação pela inimizade para a mansidão. Natal é a época em que nós devemos necessariamente orar a Deus, encaminhando a Ele as inimizades, ódios que temos no nosso coração, pedindo a Ele mansidão, para que Ele troque a nossa inclinação pela inimizade por mansidão, que Ele troque a nossa prática de atos de maldade para atos de bondade. O Advento dirige uma ameaça contra os que negam eficácia ao real sentido do Natal. Nós cantamos aqui que sabemos o real sentido do Natal. Só o Evangelho traz a paz ao coração dos homens nesse mundo hostil, meus irmãos. E a profecia de Isaías, testemunhada por esses homens de pouco mais de 100 anos atrás, ela continua sendo eficaz. Pode ser eficaz também no nosso coração nesse período de Advento. Amém.